uma análise que eu ainda não vi ninguém fazendo sobre essa bolha da IA, é fazer uma análise das 5 forças de Porter das empresas que compõem esse setor. Então é isso que eu vou fazer aqui hoje, vou explicar o que são as forças de Porter, vou explicar a cadeia de valor da IA e fazer a minha análise das forças de Porter de cada empresa e segmento. E no final eu vou tentar dar minha previsão ou meus comentários sobre o que eu imagino que vai ser o futuro da programação com base nessa análise, beleza? Então vamos primeiro explicar rapidamente o que são as 5 forças de Porter. Eles são um modelo usado para identificar as forças e as fraquezas de uma empresa dentro de um setor, para tentar prever se ela vai ganhar market share, ganhar margem, etc. Tem outros frameworks que ajudam nisso. O outro principal é o SWOT, Strange Weakness, Opportunities and Threats. Mas eu gosto mais das forças de Porter, então nós vamos ficar com elas. Ela tem 5 forças, né? A rivalidade entre os concorrentes. Quantos mais concorrentes tem dentro de um setor, mais ele tende a ser competitivo. A ameaça de novos entrantes. Quanto mais barato e menos know-how eu preciso dentro de um setor, é mais fácil que novas pessoas entrem para competir comigo, caso eu comece a ter uma rentabilidade alta. O poder de barganha dos fornecedores é como que eu interajo com as matérias-primas e os funcionários que eu preciso para operar. Quanto menos fornecedores e menos pessoas especializadas naquilo que eu preciso, mais essas pessoas têm força. O poder de barganha dos compradores é ao contrário. Se eu sou meio que monopolista, os meus compradores não têm nenhum poder de barganha. E quanto mais competidores eu tenho, os meus compradores tendem a ter mais poder de barganha. E a ameaça de substitutos são outros bens que competem para atender às mesmas necessidades humanas do que aquele que eu estou fazendo. Por exemplo, existe o mercado de lâmpadas e de velas. Eles não são necessariamente equivalentes para alguns setores, mas na questão de iluminação doméstica, as lâmpadas meio que substituíram as velas, né? Mesmo que ainda exista um mercado de velas hoje. O mesmo é verdade para carros e carruagens, etc. Beleza, agora vamos explicar a cadeia de valor da IA. Na base da cadeia, a gente tem as empresas que criam as máquinas que fazem os chips. A principal dela é a ASML, uma empresa holandesa. Eu coloquei aqui com 60% mais de market share. Mas para alguns segmentos de litografia, eu imagino, ela tem 100% de market share. Ela é uma empresa extremamente dominante nesse setor. E ela vende as máquinas junto com os seus operadores para as foundries, que são as empresas que fabricam, de fato, as placas de vídeo. A principal dela é a TSMC, que é a Taiwan Semiconductors, uma empresa taiwanesa que tem uma absurda dominância na fabricação desses chips. Mas outras empresas também fabricam, a Intel, a Samsung, etc. Ela também precisa das memórias, são 3 grandes fabricantes de memórias no mundo. E a IA usa muita memória, né? Então, uma das grandes coisas que são consumidas pelas foundries são as memórias. Assim, elas conseguem fazer as GPUs, elas usam as máquinas da ASML e as memórias das empresas de memória para construírem as GPUs. E quem faz o design dessas GPUs são a NVIDIA, a AMD, a Broadcom, etc, etc. A NVIDIA tem uma dominância absurda também nesse segmento. Todo esse segmento, né, é bem concentrado em algumas empresas. E mesmo que outras empresas também tenham tecnologias de programação em GPU, o Google TPU e as outras dos outros clouds, todos eles têm esse tipo de tecnologia, os programadores preferem usar a tecnologia da NVIDIA, que é uma tecnologia proprietária chamada CUDA. E bem, é isso. Então, a ASML faz as máquinas, elas são vendidas para as foundries, a TSMC compra essas máquinas, compra a memória, e a NVIDIA contrata os serviços das foundries para produzir e construir as GPUs. Temos também a parte dos provedores de cloud, os 3 maiores são AWS, Azure e Google Cloud, e eles são responsáveis por alugar infraestrutura. Tem alguns outros players surgindo no mercado com o foco de aluguel de GPU. Esse CoreWeave é o que eu vi que é o maior deles. E nesse card aqui eu também coloquei empresas que são responsáveis por construir data centers, né? Os 2 maiores nos Estados Unidos são o Equinix e o Digital Realty.
Eles são o equivalente aos fundos imobiliários dos Estados Unidos. Eles fazem contratos com provedores de energia, fazem estudos topográficos para ver os melhores lugares para instalar esses data centers, e depois eles alugam essas áreas principalmente para as clouds, né, AWS, Azure e etc., para elas rodarem a sua infra dentro desses data centers. Aí vem os laboratórios, né? Anthropic, OpenAI e Google são os principais, mas tem muitos modelos chineses também surgindo recentemente. Eles contratam capacidade de processamento, principalmente de GPUs, para treinar os modelos. Então, eles precisam de dados e de GPUs e fazer o pós-processamento dos modelos. E depois eles cobram uma taxa para você poder usar os modelos. Tem dois principais modelos de cobrança, né? Ou você paga uma assinatura mensal e usa até um limite X, ou você paga conforme você vai usando. E eles treinam esses modelos e depois alugam para os usuários usarem. E no final tem as aplicações que são feitas com base nas IAs, né? Agora tem a sendo integrada na Salesforce, na Adobe, provavelmente aí na tua empresa estão tentando colocar em AI em algum lugar. E aí são as aplicações que usam esses modelos por baixo dos panos, né? E bem, basicamente essa é a cadeia de valor desse ecossistema. Nessa imagem aqui, tá como eu acredito que as forças de Porter se relacionam com cada um dos setores dessa cadeia de valor. Eu acho que o elo mais fraco dessa cadeia são os laboratórios e as aplicações que são criadas em cima da IA, especialmente aquelas que são mais genéricas. Os laboratórios, eu ainda não consegui identificar se existe alguma real diferenciação entre os modelos. É claro que em benchmarks, o modelo da OpenAI pode ser um pouco melhor que o da Anthropic, ou o da Anthropic ser um pouco melhor que o da OpenAI em certos aspectos específicos. Mas eu não sei o quanto que isso justifica você pagar um valor muito maior por um se ele for mais caro. E o custo de troca dele, o switching costs, me parece bastante baixo também. Eu pago o ChatGPT, mas na minha empresa a gente consegue usar os modelos da Anthropic via Amazon. E se eu particularmente uso ambos pelo terminal. E não existe tanta diferença assim. A não ser que um modelo consiga sair muito na frente, ou em performance, ou em preço, eu não acho que eles vão conseguir se diferenciar muito um do outro. E o custo de treinar um modelo é muito, muito alto. E ainda mais com a ameaça dos modelos open source que vêm dos laboratórios chineses, eu acho que vai ser bastante difícil para essas empresas se manterem competitivas no longo prazo. Mas isso posto, o que isso significa para os desenvolvedores? Eu não acho que o desenvolvimento vai acabar e que tudo vai ser escrito por IA. Eu também não sou adepto da teoria do grande rollback do nosso mano Davin. Eu acredito que mesmo que esses laboratórios venham a falir, o que vai acontecer é que a gente vai ter uma gigante capacidade instalada de GPUs, a gente vai ter um monte de data center espalhado pelo mundo e uma grande capacidade de processamento que vai estar sendo subutilizada. E essas pessoas vão ter todos os incentivos, os donos dessa infraestrutura, de alugar essa infraestrutura para outras empresas, né? Então eu acho que no futuro talvez seja bastante comum que empresas aluguem GPUs, tal como hoje em dia a gente aluga máquinas na AWS ou no Google Cloud, para rodar IAs locais, por exemplo. Ou uma IA. Porque o problema hoje das IAs locais, e que eu sou um pouco cético em relação ao uso delas, pelo menos local no sentido de desenvolvimento, é que a quantidade de memória RAM que a tua placa de vídeo precisa para você rodar bons modelos é muito alta. E os modelos da OpenAI, da Anthropic e do Gemini, eles são relativamente baratos para você usar no dia a dia se você usa ele de forma moderada. Eu pago a assinatura de R$ 100 do OpenAI e ela me atende. É bastante incomum que eu fique sem uso dentro daquela janela de 5 horas. Uma outra coisa que eu acredito que vai mudar, e é uma referência anedótica, é que nos últimos 2 anos eu fiz 2 freelas que eu jamais faria se eu não tivesse a ajuda da IA. E não tem a ver necessariamente com a performance técnica. Tem a ver com o fato de que se eu demorasse 10 horas para fazer o projeto, dado meu valor hora,
não valeria a pena para mim fazer o projeto. E se eu cobrasse o valor hora que eu cobro no meu trabalho normal, o meu contratante não estaria disposto a pagar. Então, como a IA permite que eu faça um projeto de 10 horas em 3 horas, por exemplo, eu consigo manter o valor hora que eu aceito, que eu espero receber para aceitar um trabalho, ao mesmo tempo que o meu cliente aceita pagar, já que como eu trabalho menos horas, eu consigo cobrar um valor total menor. Então, eu acredito que a demanda por programação, por sistemas internos, por sistemas que jamais existiriam com o custo da programação sendo o que ele era antes da IA, vão começar a surgir mais, porque o custo da IA caiu e o custo da programação caiu e a demanda por programação vai subir. Mas isso não vai afetar todos os programadores da mesma forma. Eu acredito que programadores plenos e sêniores, e aqueles que já estão na área, que já têm algum tempo de experiência, vão se beneficiar mais. Eu acredito que os júniors vão ter mais dificuldade de entrar na área, porque vai ser mais difícil justificar a contratação deles, unicamente por uma perspectiva econômica, já que a IA ela consegue fazer muito código e um código de relativa qualidade de forma bem mais barata, pelo menos por enquanto os modelos são subsidiados para nosso uso. Mas eu acredito que mesmo se os laboratórios falirem e nós precisarmos usar aluguel de GPU para rodar modelos, talvez isso mude um pouco a dinâmica, mas eu acredito que eles ainda vão ser um custo-benefício melhor do que desenvolvedores júniores. E eu também sou bastante otimista com ah, os profissionais que lidam com deploy e segurança, porque eu também acredito que isso vai ser um gargalo. Eu acredito que o gargalo pode passar do desenvolvimento para o deploy. E profissionais que consigam fazer um deploy de forma segura, barata, escalável, de forma profissional, vão ser bastante valorizados se a demanda por programação subir, uma vez que o preço caiu. E é basicamente isso. Essas são minhas opiniões sobre a IA. Eu acredito que os modelos eles vão ter bastante dificuldade de se manter competitivos. E uma coisa que pode atrapalhar essa minha análise é se os laboratórios quebrarem e isso criar uma recessão no mundo. Eu acredito que esse é o único cenário onde nós todos vamos sair perdendo. Tanto os desenvolvedores, porque mesmo que tudo que eu falei até agora permaneça verdade com os laboratórios quebrando, a recessão vai atrapalhar a vida de todos nós e a demanda de toda a sociedade por programação. Mas eu não acho que os programadores vão ser especialmente afetados caso isso aconteça. Eu acredito que talvez eles sejam inclusive menos afetados do que o resto da sociedade. E é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sou o Lucas Limitado. E em outros vídeos, no primeiro vídeo desse canal, eu falei que eu ia fazer um projeto de, dado 2 caminhos, eu te entregar a rota e os melhores postos de gasolina. Isso vai ser feito. Eu só tô com vontade de variar um pouco os assuntos antes de publicar o vídeo, beleza? Então, um abraço, dê o like, se inscreva aí e até a próxima.